Oi, 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 deusinhos. Oi, 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 deusinhas. Tudo bem com vocês? Eu espero, intenciono que sim, que estejamos todos muitíssimo bem, né? Gratidão ao Deus Criador que nos permite estar juntos mais uma vez, né, meu povo? Gratidão. Hoje é segunda-feira, né, gente? É aquele dia lindo que a gente recomeça. É quando a gente começa, sabe? A gente tem a oportunidade de fazer melhor essa semana do que fizemos na semana passada, né? Ser melhor essa semana do que melhores do que fomos na semana passada, né, gente? Então, gratidão. Segunda-feira, lembra recomeço. Então vamos lá. Ainda falando sobre arquétipos, tá? Vou contar para vocês a minha experiência com o arquétipo Pantera Negra, tá? Eu não vou falar aqui luz e sombra, tá bom? Eu vou dar para vocês o meu depoimento, a minha experiência, como foi para mim esse arquétipo, tá? Primeiro, como a gente vem conversando, intenção, você precisa ter uma intenção, sabe? Porque eu vou estar entrando em ressonância com esse arquétipo, o que eu quero realizar com esse arquétipo, tá? Tenha essa intenção firmada. É a coisa mais importante para você ter um resultado satisfatório com o arquétipo é ter essa intenção, tá bom? Se você já gostou do assunto, deixa o seu like, tá? Deixa um comentário, um feedback aí pra gente. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, tá? Venha fazer parte desta família. Gente, o like é muito importante para os produtores de conteúdo, tá, gente? Não custa muito, não custa nada para quem está assistindo, sabe? Mas tem um valor inestimável para o produtor de conteúdos. Por quê? Quando você deixa o like, o YouTube reconhece aquele conteúdo, né? E acaba sugerindo ele para mais pessoas. Isso ajuda as outras pessoas que talvez estejam precisando de uma luz. E na hora que vem a sugestão, quantos vídeos já foram me sugeridos no YouTube que eu cliquei, entrei e, gente, foi transformador na minha vida, tá? E isso quem faz é quem assiste, tá bom? Então, se você sentir aí de deixar o like, fique à vontade, tá bom? Vamos chegar a pessoas que realmente estejam precisando, tá? E de quebra me ajuda também, né, gente? Vamos lá. Então, vamos falar. Vou contar para vocês sobre a minha experiência, tá? Com o arquétipo. Eu tinha questões profundas que eu queria muito trabalhar naquela época e eu estava pronta para trabalhar essas questões. São questões de medos, tá? Crenças. Eram coisas que eu sentia que eu precisava trabalhar, mas eu precisava de uma força extra. Eu precisava de algo que me desse aquele, sabe? Que me desse a coragem que necessária para mim trabalhar, né? Essas questões. E para trabalhar questões inconsciente, né, conscientes e inconsciente, questões de para enfrentar o medo, o arquétipo mais recomendado é o da Pantera Negra. Ela faz esse trabalho, tá? A Pantera Negra ela nos ajuda a fazer este trabalho. Porém, foi um arquétipo também que trouxe catarses. É claro, quanto mais forte o arquétipo, mais você vai ter esse impacto, sabe? Porque a luz do arquétipo entra em você. Quando essa luz chega, ela vai expor as suas sombras, não tem como. Foi a época que eu mais tive situações conflitantes para mim resolver. Porém, eu tinha tanta paz, tanta tranquilidade para resolver. Eu tive tanta coragem para enfrentar a vida e resolver as questões
que essas catarses, para mim, eu já estava consciente disso, tá? Porque se você coloca um arquétipo para te ajudar a resolver problemas, se prepare para ter problemas, tá? Porque tudo aquilo que você tem deixado aguardadinho, que você não quer olhar, aquilo vai vir à tona. Você vai olhar para aquilo. E com a pantera não tem jeito, você olha para a situação, tá? Não tem como, você não vira o rosto, simplesmente você olha para a situação. A pantera está super relacionada ao feminino sagrado, tá? Então eu tive curas profundas em relação ao meu feminino sagrado. Foi muita coisa mesmo, sabe? Muita. Eu digo para as pessoas que eu só entrei em ressonância até hoje com 2 arquétipos, tá? Que deu uma virada, que assim, que eu sentia mesmo diariamente, todos os dias, eu sentia a influência desses 2 arquétipos. O outro eu vou falar numa outra hora, tá? Talvez eu fale no próximo vídeo desse outro arquétipo. Mas o da Pantera Negra foi, assim, pra mim um divisor de águas. Foi uma fase tão legal, pessoal, que eu tinha muitos pesadelos. Muito mesmo, porque eu já intencionei o uso do arquétipo para mim trabalhar questões de medos, sabe, inconsciente, consciente. Foi para realmente para levantar a poeira, para levantar o tapete, poeira subiu e a coisa ficou intensa. E eu tive muitos pesadelos, tá? Nessa época. E a nossa amiga aqui teve um dia que teve uma noite que eu tava com tanto pesadelo, mas tanto pesadelo que eu acordei uma hora e falei, por incrível que pareça, coisas que me dava medo lá atrás, de repente eu comecei a não ter aquele medo, que eu não queria olhar para aquela situação, muito pelo contrário, eu encarei a situação de frente. Porque ela, né, a luz dela me emprestou essa coragem para enfrentar as situações. Então, assim, foi nessa época que eu fiz uma meditação, sabe? Eu meditei com esse arquétipo, sabe, gente? Foi incrível, foi incrível. Eu não relatei, eu relatei isso para uma amiga minha e foi só ela que eu contei sobre essa meditação, sobre o que aconteceu durante essa meditação, sabe? É algo que eu digo assim, você pode adaptar essa meditação para você? Pode, mas aquela meditação ela foi pessoal, sabe? Eu senti que é algo que até agora eu não tive assim aquele desejo de passar ela para frente. Eu estou sendo egoísta se não passar algo tão importante para frente? Não, gente, porque aquela meditação foi algo feito sob medida para mim. Porque como eu disse a vocês, tudo que eu vejo e que eu quero, né, trazer para minha vida, eu adapto para mim. As coisas que, né, meditação é adaptada, eu não sou aquela pessoa de ficar muito tempo sentada ali, porque a minha mente, ela tem essa dificuldade ainda de ficar parada, sabe? Se eu estou lavando louça, se eu estou lavando roupa, para mim meditar é mais fácil, sabe, do que parada, sentada. Então, eu conduzi essa meditação, eu mesma, assim, na hora, sentei e a minha intuição, gente, a intuição, ela fica tangível. Quando uma pessoa chama no portão, que você vai atender a pessoa está conversando com você e você já está vendo a intenção por trás daquela conversa, sabe? Nada, as coisas não pega a gente assim de surpresa. Porém, é o que eu estou falando para vocês, é uma energia fortíssima, tá? Muito forte mesmo. Quando eu estava com o arquétipo da Pantera Negra, o meu gato ele não saía do meu lado, de jeito nenhum.
quando eu estava tendo pesadelos, às vezes eu acordava e o meu gato estava deitado assim, ó, bem perto do meu rosto. Às vezes ele estava acordado olhando para mim. Porque os gatos, nós sabemos que eles são transmutadores de energia, né? Então, quando eu acordava e olhava para o meu gato, eu passava a mão nele, ele vinha e passava o rosto assim em mim, ó. E eu voltava a dormir. Pronto, ali a noite corria normal e eu não sentia medo. Teve uma noite que eu acordei, abri o olho. Quando eu olhei na beira da minha cama, a pantera estava deitada na beira da minha cama. Foi algo majestoso, gente. Foi a coisa mais linda do mundo. E eu acordei mesmo. Tanto que eu levantei, passei por ela, vim no banheiro, voltei. Voltei e deitei. Quando eu voltei e deitei, ela olhou pra mim, que quando ela olha pra gente, ela vê, você sente que ela está vendo a sua alma. Por isso a importância da imagem, tá? Que você coloca no seu celular, no seu computador, aquela imagenzinha que você, né? Se você manda imprimir e coloca no seu local de trabalho ou em qualquer lugar na sua casa onde que, né? Mais especificamente você tem acesso, tá? Então, eu sentia como se ela estivesse olhando dentro do meu, assim, na minha alma. E eu fui, encarei nela e deitei e dormi. E já deitei, pum, de novo. Aí eu tive um sonho lúcido, tá? Eu tive um encontro com a pantera, foi incrível. Foi a coisa mais linda do mundo. Ela me levou a um lugar incrível. Ela me mostrou algo que eu ainda não, eu não tinha consciência daquilo, sabe? Ela me mostrou isso, me mostrou o que estava me impedindo de chegar, sabe, a realizar aquilo. Então, assim, eu pude olhar assim de frente para a situação, encarar a situação, sabe? E ali ela conduziu um teste comigo. Eu tive que enfrentar aquela situação. Eu tive que encarar aquela situação, sabe? Apesar de eu estar aqui falando para vocês, né, na frente de uma câmera, eu tinha muita dificuldade de falar em público, sabe? Muita, muita mesmo. Eu nem levantava a voz, eu não levantava para falar em público. Ela me conduziu a um lugar que parecia um teatro, sabe? E me colocou em cima do palco. E eu olhei e vi aquele tanto de gente e aquelas pessoas, elas começaram a me aplaudir. E eu apavorei na hora, só que quando eu olhei para a pantera, que ela estava tipo assim, parecia que tinha umas cortinas e a pantera estava lá. Quando eu olhei para ela assim, ela olhou dentro dos meus olhos e eu fui e fiz o que eu tinha que fazer. Só sei que no final eu lembro que eu estava com um buquê de flores no braço, sabe? Eu estava com esse buquê. E quando eu olhei para a pantera, que ela olhou dentro dos meus olhos, eu senti ela falando: está na hora de eu ir? Está na hora de eu ir. Porém, eu estarei sempre com você. Sempre que precisar, pode me chamar. E eu acordei. Quando eu acordei, que eu olhei, ela já não estava mais do meu lado. Aí eu entendi que a gente finalizou aquela etapa, que eu consegui trabalhar o que eu precisava trabalhar, sabe? Agradeci esse arquétipo e liberei essa energia. Gente, maravilhosa essa energia, sabe? E às vezes até hoje, quando pinto uma situação que tá ontem mesmo, conversando com uma amiga, veio algo à tona que é uma coisa extremamente complicada, sabe? Mas que já tem uma semana que essa situação deu sinais de que está na hora de trabalhar essa cura. É algo doloroso, é algo chato de ser trabalhado, sim. Mas eu tenho que trabalhar essa cura. Aí depois que a gente conversou e tal, aí eu vim, sentei aqui e falei sobre
O que eu vou falar amanhã, aí eu lembrei que eu tinha citado, né, no vídeo, a minha experiência com a Pantera Negra. Aí eu pensei, poxa, será que tá na hora de eu convidar minha amiga novamente para me ajudar? Será que, né, para me ajudar a trabalhar essa situação? E quando foi a noite, essa noite, eu sonhei com ela. Ou seja, assim que eu conecto-me com o arquétipo, tá? Eu não, gente, não vejam um depoimento de alguém que é muito lindo, muito maravilhoso, que conta o que aconteceu com eles e tal. Não veja esses depoimentos e decida colocar um arquétipo na sua vida. E decida entrar em ressonância com o arquétipo. Sonde o seu inconsciente, porque ele, sabe, a sua alma sabe o que você precisa naquele momento para trabalhar naquele momento na sua vida. Não adianta você vir cá, né? Ouviu um depoimento maravilhoso em relação à Pantera Negra, né? Nossa, que incrível, eu preciso disso. Mas a primeira coisa, faça uma meditação, tá? Reflita um pouco, sonde se você está pronto para isso, tá? Pense direitinho se você está pronto. Estude sobre o arquétipo. Sem compromisso, vai lá, olha lá o lado, a luz do arquétipo. Veja quais as sombras que aquela luz pode estar externando em você. Qual é a sua predisposição para trabalhar aquelas sombras, tá? Porque elas virão. Elas virão, sim, tá bom? Então, não vá pela só você sabe o que é bom para você neste momento. Não vá pelo depoimento de outras pessoas, sabe? Então, assim, todas as vezes que eu entrei em ressonância com o arquétipo, foi um convite do arquétipo. Porque a Pantera, quando eu entrei em ressonância com ela, foi um convite dela, sabe? Eu estava numa situação conflitante, precisando resolver muitas coisas, sem coragem nenhuma para encarar a situação de frente, sem coragem nenhuma para encarar o mundo, tá? Aí de repente o meu gato começa a ser o melhor gato do mundo para mim, eu tô sentada, ele sobe no meu colo, e tudo que eu vou fazer ele tá atrás de mim, aquele grude, aquele ranço. Porque eu começo a abrir o meu celular e ter lá notificação de coisas a respeito da Pantera Negra. De repente, do nada, eu senti um desejo insaciável de assistir aquele filme Mowgli. Vocês já assistiram, gente? O filme Mowgli? Aquele filme ele é bem interessante, viu? Assista ele com um olhar quântico que vocês vão ver. Me deu vontade de assistir aquele filme de novo, eu assisti e a Pantera, o Bagheera, que tem nesse filme, de repente ele começou a me chamar muita atenção. Aí eu percebi, falei, cara, esse arquétipo vai me ajudar com o que eu preciso. E eu escrevi qual era a minha intenção com o arquétipo, fui lá, estudei sobre o arquétipo, fiz pesquisas de documentários sobre a vida, né, do animal 3D na natureza, tá, gente? Animal, porque o arquétipo, minha gente, ele é 100% luz, tá? Vejo muitas pessoas colocarem assim, esse arquétipo destruiu a minha vida. Gente, o arquétipo, ele não vai fazer isso com sua vida. Ele não vai. Pode ser que você não estava preparada para trabalhar as suas sombras, você colocou o arquétipo, a luz entrou, expôs a sua sombra, você não conseguiu trabalhar aquilo e a sua vida virou uma bagunça e você decidiu não trabalhar aquela sombra e as coisas foram ladeira abaixo, tá? Mas o arquétipo, ele é 100% luz, ele é puro amor, ele é a perfeição. Não tem como ele destruir sua vida, tá? Nada tem o poder de destruir a sua vida, só você mesmo.
Por isso que eu falo, estude direitinho. Tenha um mínimo possível de compreensão sobre os arquétipos, para você não entrar como mais uma criança na fila do doce, tá? Só mais uma criança na fila do doce. Você tem que ter noção do que você está fazendo, tá? Sobre esse arquétipo, acredito que eu falei quase tudo, tá, pessoal? Que é impossível a gente contar tudo. Para mim foi incrível, foi um arquétipo decisivo na minha vida. Me ajudou demais mesmo, sabe? Foi um dos melhores arquétipos que eu entrei em ressonância, que me ajudou assim tremendamente e que eu senti no dia a dia, sabe? A ação da pantera, eu sentia no dia a dia. Às vezes eu ia passar num local onde tinha muita gente, tinha pessoas, e eu fechava os olhos e falava, eu não quero ser vista. E eu passava, era como se realmente eu não estivesse passando. Eu não era vista, literalmente. Eu já passei na frente de pessoas da família que eu não estava afim de conversar, não estava com muita disposição para conversar com essas pessoas, até porque o conteúdo da conversa, sempre que a gente ia conversar, pendia muito para um lado de fofoca, de disse que me disse, sabe? E eu falei para ela, falei, eu não quero ser vista. Na hora eu fechei os olhos e falei, não quero ser vista. E passei. E a pessoa não me viu, literalmente ela não me viu. Entendem? Então, assim, é incrível, tá? É incrível mesmo. Tenha intenções claras, entre em pergunte a sua alma, pergunte a você mesmo do que eu preciso agora, porque se você faz a pergunta, a resposta vem, tá? Faz a pergunta, solta e acalma, porque a resposta ela vem para você, tá bom? É isso então, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um feedback nos comentários se você gostou desse vídeo, tá bom? Gratidão e namastê. Vamos crescer juntos, centelhas.